coordenador de extensão há uns anos atrás, né, com todas as ligas, a gente precisa transformar essas ações em produção, vamos dizer, mais significativa, né? A gente precisa dar um passo além das apresentações em eventos, né? Então, acho que realmente a gente trabalhar, isso vai sendo propagado, né, para os colegas de vocês, as turmas que virão, né, de propagar esse conhecimento, a habilidade, né, e, vamos dizer, a prática de escrita de artigos, isso vai ser realmente muito importante, né, para nossa unidade como um todo, e para nós como um todo também, né. A gente tem, vou marcar um tempo aqui, só para não me exceder muito, né, depois também você, Bruno, você pode me dar um alerta, né, então comecei a marcar. Para a gente tem necessidade de produzir. Hoje, eu estou na pós-graduação, no Ciências da Saúde. E para eu continuar lá, para eu permanecer como docente, eu tenho que ter 360 pontos da CAPES em 4 anos. Né? Isso significa publicar pelo menos um B1 ou um A2 a cada ano. Assim. Então, eu tenho que estar atento, assim, sabe, nessa maquinaria de publicação. Então, a gente precisa criar esse hábito, né? Então, tudo isso para dizer que esse curso, essa iniciativa é muito importante e eu sempre apoiarei. Eu vou conversar com vocês as coisas que eu sei, algumas experiências que eu tive, né? Mas é sempre um aprendizado. Então, alguém tiver uma sugestão, fala, olha, eu discuti esse dado com meu orientador, com meu colega, né? A gente teve essa impressão, enfim, eu vou estar aberto aqui. Quando eu começar a apresentar, eu não vou ver mais vocês nesse mecanismo que eu estou. Então, deixa eu apresentar aqui. Se alguém quiser. Ah, por que eu não estou conseguindo apresentar, hein? Olha se está liberado, por favor. Tá liberado, professor. O senhor. De novo aqui, ó. O apresentar para mim, ele está cinza claro, hein? Por que você. Não é possível compartilhar sua tela. Ah, acho que agora foi. Agora aparece. Ah, foi. Ó, de novo, tá vendo? Não é possível. Vou tentar mais uma vez. Se não der, eu saio e entro de novo, tá bom? Ok, professor. Aqui tá liberado. Uhum. Quando for, você me avisa, por favor. Ok. Deu? Não, de novo. Vocês escutam um barulho? Ah, ocorreu Escutei. um erro. Gente, vou sair rapidinho e entro de novo, pode ser? Ok, professor. 1 minuto.
Bom, voltei, né? Eu mudei de navegador aqui, vamos ver se vai dar certo. Foi? Ainda não, Deu? professor. Ainda não. Demora um pouquinho às vezes. É, aqui, ó. Sharing, aqui para mim tá falando que está. Vamos ver se aparece. Enquanto ele vai indo, Bruno, eu vou. Se aparecer, você me avisa, por favor, tá bom? Agora foi. Ah, tá bom. Eu ia te mandar um e-mail com a aula aqui, mas vamos lá, né? Perfeito? Perfeito, professor. Tudo ok. Vamos lá, pessoal. Prontinho, gente. Então é o seguinte, a gente combinou de conversar sobre a introdução, mas também falar um pouquinho do título, sabe, do título do artigo, não é isso, né? A gente vai dar uma pincelada em relação ao título também. Então, por falar em título, eu fiz um título dessa discussão nossa, é o seguinte, ó, vamos prestar atenção. Como escrever a introdução de uma forma que agrade o editor, convença o revisor, seja objetiva para o leitor e para o pesquisador citar meu artigo? Né? O que vocês acharam do meu título? Vamos supor que fosse um artigo, né? O que vocês acharam do meu título? Então, antes de falar, né, da questão do título e da introdução, eu vou, se eu não me engano, eu vou passar três dados assim que são importantes. Tem um livrinho que é o inglês para a escrita de artigos científicos, né? Isso são em todas as áreas, não é só especificamente na área da saúde. Eu vou passar para o pessoal depois esse PDF, quem quiser depois repasse, por favor. E ele diz o seguinte: um autor, no seu livro, ele relata que cerca de 90% das pessoas entendem bem uma frase com 8 palavras na sua primeira leitura, mas somente 4% vão entender uma sentença de 27 palavras, né, da primeira vez que ele for ler, especialmente se ele estiver pobremente pontuada. Então, lógico, vocês são diferenciados, mas olha aqui, eu fiz uma frase de 27 palavras pobremente pontuada. Então, assim, eu não tenho dúvida que para entender os detalhes eu tenho que voltar e ler de novo. Nossa, deixa eu ler de novo que eu fiquei meio perdido. O que ele quer convencer, quem que ele quer agradar, quem que ele quer, enfim, né, ser citado. E aí, nessa parte inicial desse livro, né, antes de falar só do título, ele fala o seguinte, né, pense no seu leitor, acima de tudo. Não interessa se ele... Eu vou lendo algumas coisas com vocês, tá bom? Não interessa se ele é um ganhador do prêmio Nobel, se ele é um professor da Oxford, se ele é um calouro, todos os leitores vão preferir sentenças que eles só precisam ler uma vez, né? Então, você leu, você entendeu. Não precisa ler devagar, porque a sentença não necessita uma concentração intensa. E ele pode processar palavra por palavra e pode entender a construção do autor imediatamente. Ao invés, tem algumas frases que tem assim, ela começa, já que eu pesquiso, né, uma vez, e aí tem uma frase extensa, e esse raciocínio do início, uma vez que o pesquisador, etc, etc, ele só vai fechar lá no finalzinho da frase, então ele, sabe, ele não consegue, né, emendar tudo, então ele só vai entender a interpretação lá no finalzinho da frase. Esse objetivo é muito mais fácil de atingir se você escrever sentenças curtas. Então, eu estou me policiando, assim, né? A gente passa me policiando para escrever frases curtas. Eu estava numa banca outro dia de TCC da pneumopediatria, junto com o professor Luz Maia,
E aí eu falei, gente, o parágrafo está enorme, é um parágrafo que tinha muito mais de 27 palavras. Eu falei, aqui cabe 3 pontos no meio para poder melhorar um pouquinho o entendimento. Então, eu acho que é interessante a gente começar a nos policiar em relação a isso. A média de tamanho de uma frase no inglês se tornou cada vez menor, né, com o passar dos séculos. Na época de Shakespeare, né, Shakespeare morreu em 1616, era uma média de 45 palavras por frase. Já há 150 anos atrás, 29. E hoje, 15 a 18 palavras. Né, na escrita acadêmica, né, talvez tivesse um limite superior de 25 palavras. A gente não vai ficar contando palavras, mas você sabe quando é uma frase grande e quando é uma frase um pouquinho mais enxuta. Então, eu vou mostrar um exemplo assim e a gente parte para o título, se eu não me engano. Quanto maior a sua sentença, maior a chance de você ser mal entendido. Olha, mesmo na ocorrência dessa forma particular de tumor pulmonar, mesmo que essa forma particular de tumor pulmonar ocorra de uma forma rara, desde que o comportamento desses tumores é muito difícil de prever e os achados histológicos lembram um tumor de células discretas, pode levar a um diagnóstico errado de C2, de um tumor C2, como um tumor C1. Então, seria interessante caracterizar essas lesões e levar em consideração o diagnóstico diferencial dos tumores hereditários e congênitos. Tá? Eu teria que ler de novo, assim, já achei a frase super confusa. E aí ele dá esse exemplo. Ele simplesmente transforma uma frase de 71 palavras em 3 frases, com 11, 7, 22, perdão, né, em 4 frases e 24, e no total ainda tem menos que o original. Então, só para passar rápido, essa forma particular de tumor parece ser extremamente rara, ponto. Seu comportamento é difícil de prever, ponto. Além disso, os achados histológicos, que lembram uma célula discreta, significa que o T2 pode ser diagnosticado como T1, ponto. É, então, interessante caracterizar essas lesões e levar em consideração o diagnóstico diferencial do hereditário versus congênito. Tá certo? Eu não sei se todos concordam, mas eu, particularmente, achei a frase de baixo, né, o trecho de baixo, muito mais inteligível, né, dá para você ir metabolizando o conhecimento que é passado, do que esse que dá uma dispneia mental, você não tem fim no parágrafo, né? Ok? Então, primeira lição, tentar enxugar o máximo possível. Bom, se tiver alguma falha aí na minha fala, em algum aspecto, vocês, por favor, me avisem. Então, eu pulei direto para o capítulo 11, depois dessas considerações iniciais, que são os títulos, né? O título é sempre difícil, né? No fim, a gente chega e fica naquela dúvida. Ontem eu estava com a professora Luz Maia discutindo um título também do mestrado que vai defender semana que vem, e aí eu usei uma estratégia que está aqui, que eu vou mostrar para vocês. O título. Cada palavra no seu título é importante. Então, é importante, olha, eu fiz algumas palavrinhas aqui, ó. É importante criar um título que vai ter senso imediato, né, para o revisor. Ou seja, ele tem um nexo. Ele vai ser facilmente encontrável por essas ferramentas de busca. Então, eu ponho lá no PubMed, probióticos. Eu vou achar, porque meu título tem probióticos. Eu estou estudando probiótico, né, por exemplo. Enfim, alguns detalhes assim. Tem criança, enfim, esses aspectos. Ele vai atrair o tipo certo de leitor, mais do que desencorajá-los. E também vai capturar a atenção daquelas pessoas que ficam pesquisando. Veja bem que atração não significa você recorrer a título de jornal, não é título de jornal, mas simplesmente conter aquelas palavras que os leitores, né, do seu campo de atuação esperam encontrar. Não consiste em uma série de substantivos e deve ser compreensível imediatamente por qualquer um em campo geral. Tem que ser curto, ele tem que ser conciso, né? E tem que indicar o que está no artigo propriamente dito. Ele não deve ser nem injustificavelmente específico, nem vago demais ou genérico demais. Queixas de revisores.
Primeiro, o título é genérico demais, uma estratégia geral, etc, etc. Né? Deve ser um pouquinho mais informativo. Outra queixa de revisores. Este artigo, ele parece científico, mas tem alguns problemas de como ele foi escrito. O título, ele pode ser enganador. No título tem, que é, bom, a gente não está com o título aqui, mas enfim, que seria algum aspecto do kiwi, né, de um jornal aí, vamos supor, de agronomia. Entretanto, o foco do artigo é em patologia e aspectos, e o kiwi é secundário. O título deveria omitir o kiwi. Então, assim, o título traz um negócio que não é, na verdade, o que você está trazendo no artigo, o que você está pesquisando. Como ele está, o título é uma sequência de substantivos. Eu só entendo o significado do título depois que eu tenha lido todo o abstract e a introdução. Pensa bem, isso é meio catastrófico, você escrever um título que a pessoa não vai entender o que você quer falar. Por exemplo, eu peguei aqui, olha, 3 substantivos, probióticos do pulmão de crianças. Eu não sei o que está no artigo. Se ele vai dar probiótico, enfim, se ele está tratando patologias com probiótico, né? Se ele está vendo o que tem de lactobacilos, enfim, eu não entenderia um título assim, tá certo? Então, são algumas sugestões de composição do título. Como que eu posso criar um título? O que eu pesquisei que vai atrair a atenção? Então, qual seria, eu diria assim, ó, nessa primeira frase, qual seria a pepita de ouro? Sabe? Qual é o achado principal? Isso é quando a gente começa a criar o banco de dados, começa a ver os resultados, sabe? Até mesmo quando você está pesquisando, já fala, nossa, acho que aqui vai ter um resultado interessante. A gente precisa começar a ver quais são os achados mais importantes que eu tenho. Eu já tive uma banca, era uma banca de mestrado, e era o seguinte, era o conhecimento dos profissionais de saúde sobre aleitamento materno. Então, um trabalho extenso, gigante, questionário, e aí ela pesquisou todos os profissionais, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, enfim, nutricionista, fisioterapeuta, enfim. Então, na dissertação, devia ter umas 70 figuras e tabelas. E aí eu perguntei para ela, assim, na arguição, qual que é o mais importante de tudo? Tem muito resultado, qual que é o resultado mais importante? Ela falou assim, todos são importantes para mim. Eu falei, então é difícil, você tem que destacar um pouco mais. Eu citei alguns que eu achei que era. Eu falei, olha, você tem que achar essa pepita de ouro. Eu tive a sensação, na sua dissertação, que tinha uma piscina de bolinha. Não que seja ruim uma piscina de bolinha, mas tem uma piscina com milhares de bolinhas. E aqui dentro tem umas 3 ou 4 bolinhas douradas, mas eu não consigo encontrar. Assim, como está, eu não consigo achar. Está muito misturado, sabe? Então a gente tem que pensar em começar a identificar qual é a nossa pepita de ouro. Olha só, o que é novo, o que é diferente, o que é interessante. E aí, no título, vai ter que ter algumas dessas palavras-chave, dessas questões. Tá certo? Quais são as 3 das 5? Aqui não é keywords de mesh do PubMed. Você acha que essa keywords que ele quer dizer são palavras mais importantes, né, do seu trabalho, que destacam, né, o que faz a minha pesquisa única. Com base nas suas respostas, se você respondeu a essas 3 perguntas, você está apto a começar a formular o seu título. Ok? Como que eu posso fazer o título um pouco mais dinâmico? Cada palavra, na verdade eu vou falar outra coisa, cada letra conta. A gente foi submeter outro dia um artigo para Pediatrics, que é uma revista super exigente, né? Enfim, era da tese da Fernanda do Berçário, da professora Fernanda. E aí, a Pediatrics, ela não pede mais palavras, ela pede caracteres do título. Então, a gente teve que espremer para conseguir trazer o título lá. Eu vou mostrando daqui a pouquinho só essa exigência da revista. Cada palavra, sem considerar artigos e preposições, incluída no título, deve trazer um significado. Então, por exemplo, essas palavras em itálico abaixo raramente vão trazer algum valor. Um estudo dos fatores que afetam, etc. Né? Uma questão do DNA. Uma investigação em alguns aspectos psicológicos, etc. As primeiras 7 palavras da sentença 1 não trazem nenhuma informação adicional ao leitor. Se eu tampar depois daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois do affecting, né? Até o D.
antes desse triodo aqui. Um estudo dos fatores que afetam. Esse começo, eu acho que caberia em quase qualquer título, assim, sabe? Né, de que você estiver estudando algum fator de risco, sei lá. Né? É um título, um começo um pouco vago. Né? De baixo também investigação. Então, tudo bem, acho que nada aqui, nenhuma dica dessa é congelada, né? A gente não vai sair daqui falando nunca mais vou usar. Depois, até no próprio capítulo, ele põe algumas situações que podem ser interessantes, mas de qualquer forma, ele acha que poderia ficar mais dinâmico e mais conciso e menos redundante, né? Ou seja, se tirasse algumas palavras. Então, ele mudou o S1. Pelo menos essas 4 primeiras, né? Contando o A aqui, né? Fatores que afetam o triodo, etc., no DNA. E aqui, uma investigação. Alguns aspectos psicológicos da pronúncia do inglês. Outras palavras que são redundantes. Inquérito, análise, avaliação, né, avaliação, enfim. Então, primeiro, algumas palavras podem ser suprimidas no título. Entretanto, algumas palavras como estudo e investigações podem ser úteis para fazer a sua pesquisa parecer menos conclusiva. O que ele quer dizer com isso? Um pouco no português, mas mais no inglês. Quando ele fala assim, ó, os determinantes da satisfação do consumidor, aqui ele quer dizer o seguinte, eu estou definindo, eu estou fechando esse assunto, porque eu já sei todos os determinantes. Seria vamos dizer que é um O, Arial 50, assim, sabe? Todos os determinantes. Olha o que ele diz o seguinte, a frase S6 parece um pouco menos arrogante, tipo, eu não sei todos os determinantes. Então, aqui, ó, uma investigação nos determinantes da satisfação dos clientes. O que ele quis dizer com isso? Nessa situação, se eu for usar o D, eu tenho que tomar muito cuidado, que eu estaria definindo um assunto. Então, um pouquinho ao contrário do anterior, algumas palavras podem ajudar a não deixar o título, vamos dizer, super arrogante, que você fechou aquele assunto. Então, ó, simplesmente trocando o D por some, ou removendo tudo, só determinantes, você faz a pesquisa parecer que você chegou no assunto ainda menos definitivo, porque é muito difícil, com a pesquisa, você colocar um ponto final naquela questão. Então, começar um título com D, acho que vai ser muito difícil a gente fazer isso, entendeu? Então, a gente deixaria um pouco mais vago, né, se for usar um título nesse sentido. Outra ocasião, algumas palavras como estudo e investigação podem ser usadas em título de 2 partes. Então, ele mostra alguns exemplos de títulos de 2 partes, né, quebrado em 2, que a gente vê muito quando você vai fazer uma revisão sistemática. Né? Eu estou usando esse estudo, por exemplo, probióticos do tratamento da pneumonia em crianças, 2 pontos, uma revisão sistemática. Né? Um ensaio clínico randomizado. A gente usa essa divisão nesse sentido. Mas aqui ele quebra, mesmo numa quebrada um pouco menos, vamos dizer, formal do que essas que eu citei anteriormente. Tá certo? Em relação aos idosos, estudo da diversidade entre homens e mulheres. Ok? Tem alguma coisa me tampando a vista aqui, ó. A diversidade entre homens e mulheres, né? Embaixo, eu não consigo ler exatamente esse de baixo. Professor, você pode clicar em hide, que aí ele desaparece. Ou ocultar. Entendi, é que eu tô com esse... Eu tô com um laser aqui, o laser não aponta, entendeu? O laser pula ele. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar o laser aqui, então, enquanto eu vou falando, tá bom? Ixi, agora eu escondi tudo. Bom, eu posso usar o título para fazer uma afirmativa? Agora eu consegui tirar. Eu posso usar o título para fazer uma afirmativa nesse sentido? Ó, muitos revisores e editores de jornais não apreciam autores que usam o título para fazer uma conclusão final. Então, parece que ele está, assim, fechando aquele achado, né? Por exemplo, o consumo de uma maçã por dia,
evita a necessidade de usar serviços médicos. Esse título acima é usado como declarativo. Vocês já usaram alguma vez? Já viram assim? Quando você tem um título que já é uma conclusão, você já põe uma conclusão direto no título, né? Por exemplo, o uso de probióticos reduz a pneumonia nas crianças. Então, eu usaria um título assim, vamos supor que eu achei o meu P, a análise estatística, mostrou que havia essa diferença. Então, eu vou usar um título nesse sentido. Então, ele acha que esse título é um pouco perigoso, tá certo? Porque ele pode parecer, ó, que não existe mais dúvida no estudo, você pôs um ponto final naquelas pesquisas. Se a conclusão do autor é uma especulação, então o título declarativo parece um pouco perigoso. Isso porque ele dá aos leitores uma ideia que essa questão já está resolvida e que o autor, então, ele já fechou aquele assunto. Esse título tem aumentado um pouco em medicina, né? E pode ser aceitável se realmente está bem documentada aquela questão que você fez. Então, existe esse título que já é, vamos dizer, um spoiler, né? Você já dá um spoiler do seu resultado. Então, tomar um pouco de cuidado, né, com a magnitude do seu estudo, se você realmente tem essa capacidade de dar um spoiler em relação ao resultado. Títulos questionadores, né? Ele é interessante para atrair a atenção. Então, os títulos, porque em inglês eles usam assim, né? Eles usam ou um auxiliar, tá certo? Ou então, tipo, question tag, assim, né? Ó, tipo, algumas palavras de questionamento. O sistema de atmosfera oceânica é mais estável? É um modo, tem mais do que um modo estável de operação? Alguns países produzem, sei lá, mais renda per capita do que outros, né? O que os chefes fazem. Então, eu já vi alguns títulos questionadores, eu realmente não tenho usado muito, e quando eu li aqui, ele fala que os títulos com questão, ele cai bem em resumos de trabalho, em conferência, sabe, que é um pouco menos formal, tá certo? É uma situação um pouquinho mais informal, esse questionamento. Né? Então, eu não tenho usado muito, assim, títulos questionadores. Né? Também não tenho usado muito título de spoiler, geralmente eu coloco os títulos mais neutros, assim, sabe, da pesquisa. Eu já fiz alguns títulos, deixa eu acabar aqui mais esse finalzinho. A gente teve uma criança uma vez, que ela tinha uma neurocisticercose, numa forma racemosa, uma forma extraparenquimatosa. E a gente levou a criança na rádio lá, e a Verônica, que era a rádio que ela não está na HC+, falou, nossa, essa imagem está muito interessante. Eu falei, gente, o menino está tratando, tá bem, vamos publicar o casinho? E aí ele tinha evoluído com a maurose, a gente pôs a maurose e uma criança com neurocisticercose racemosa. A gente mandou, ele foi negado. Eu falei, gente, vamos mudar, vamos pôr um título um pouquinho diferente. E aí, a descrição dessa neurocisticercose racemosa é uma lesão em cacho de uva. E aí, eu procurei usar no PubMed, cacho de uva, aí tinha muita coisa de cluster of grapes. E aí tinha algumas citações da Bíblia, de cluster of bad grapes, que seria um cacho de uva podre, que pode contaminar as outras, né? Eu falei, gente, a neurocisticercose não vai ser um cacho de uva bom, né? Então, a gente pôs neurocisticercose racemosa, a cluster of bad grapes. E aí aceitaram a revista B1, a revista que é uma revista da Sociedade de Infecto Internacional, e foi bem interessante. Então, foi um dos títulos meio assim, tipo de trocadilho, algumas coisas assim, às vezes a gente também pode usar isso, né? Ele não chega a comentar essa questão. Enfim, e a parte de dividir o título em dois, também a gente já viu, né? Você tem essa opção também, mais comumente quando a gente vai citar o tipo de artigo que a gente fez, tipo uma revisão sistemática, um ensaio clínico, né? Mas também, eu nunca usei assim, a gente pode, às vezes, dividir a frase em duas e colocar uma segunda frase depois de dois pontos. Ok? Mais uma dica, aqui é bem em inglês, assim, acho que pode ajudar. Ele sugere trocar pelo gerúndio, né? Em vez de substantivos, tem a especificação e a avaliação de software educacional. Trocar por specifying e evaluating educational software.
Tá certo? Então, ele é uma sugestão. Além do que, você ainda economiza umas 2 ou 3 palavras. Então, às vezes, submeter para um congresso internacional, algum título, né? Esse é bom de ficar na lembrança. Eu também vou encaminhar esse PDF, se alguém quiser consultar, eu também deixo, fiquem à vontade, tá bom? Se for útil para poder ser utilizado nesse sentido do título. Qual outra dica que ele usa também? Às vezes você vai colocar uma palavra diferente ou uma chamada, ele fala o seguinte: veja o que já tem no título em relação a isso. E aí ele usa o Google Escolar, né, para ver se em outros artigos essa palavra já foi usada no título. Aí ele fala o seguinte: talvez você possa considerar usar uma palavra que não é tão queimada, assim, entre aspas, né? Que tem um menor número de citações. Sabe? Nesse exemplo, se você achou alguma coisa nova, eu achei interessante aqui, ó, esse inovativo, né? Inovativo. Vamos ver só o seguinte, vou fazer um teste com vocês. Como que eu fiz outro dia para a gente também fazer essa pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Eu vou aqui no Google. Eu vou abrir uma janela e vou chamar o PubMed. E aí, ó, vamos voltar no slide lá, só para a gente conferir. Ó, inovativo. Aí eu ponho aqui o seguinte, ó, inovativo. E aí eu abro um colchete quadradinho e escrevo TI, ou então Python, não faz diferença, né? TI a gente economiza tempo. Fecho o colchete, dou um Enter. Ele vai me mostrar todos os arquivos do PubMed que tem inovativo no título. Tá certo? Pode olhar um por um. Tem que ter, porque isso é uma questão bem, vamos dizer, computacional aqui, né? Então, eu tenho 12.441 artigos que usaram inovativo, sabe? Eu achei que foi uma palavra interessante, assim, eu gostei dessa opção. Em comparação com new, quando você achou algo novo, então vou ver new aqui, ó, 12.000 versus 660 mil de new. E além disso, ele fala o seguinte: vamos dizer que você acha uma palavra que tem pouco demais. Tome cuidado, pode ser alguém que escreveu inglês como segunda língua e não a usou de forma adequada. Então, vamos supor que deu 10. Você fala, nossa, essa palavra é fantástica, porque ninguém nunca usou. Aí também tem alguma coisa estranha. Certo? Além disso, dicas para deixar o título um pouquinho mais curto. Então, ao invés de achieve, gain, ao invés de guarantee, ensure. Então, você tem alguns sinônimos que são menores que os outros, tanto de substantivos quanto de verbos, né? Então, eu não vou passar de um por um. Improvement, advance. Então, você tem algumas, tanto substantivo, adjetivo, né, que são realmente menores, né, e você pode pensar nisso quando você precisar encurtar o título. Eu coloquei essa revista, eu publiquei uma vez com um professor da Odonto lá, era uma alteração de mordida em paciente com puberdade precoce, ele pediu minha ajuda, enfim. Era uma revista de odontopediatria, mas foi essa questão vinculada à pediatria. Então, ele fala o seguinte: o título tem que ser curto, informativo e conter as keywords principais. Não traga abreviaturas. Veja as dicas que a gente tem na revista. Então, ele fala o seguinte: para criar, crie um título que seja amigável com as estruturas de busca. Inclua pelo menos um ou dois keywords. Esse keyword junto, esse keyword é o keyword oficial, é as palavras-chave, né, do Mesh. Deixa eu ver se eu consigo fazer um Alt Tab rápido aqui, ó. Onde que eu vou para ver esses keywords? Eu venho aqui no meu PubMed, eu vou lá embaixo, entro no PubMed Central, eu vou abrir uma nova aba. Aí no PubMed Central, vou voltar aqui enquanto ele pensa, né? Olha, lá embaixo, no finalzinho do PubMed, eu escolho PubMed Central. No PubMed Central, eu abro essa abinha da esquerda e escolho Mesh. E aí eu ponho, né? Eu estou com essa veia dos probióticos, eu ponho aqui, ó, probióticos.
Se for uma palavra-chave oficial, ela vai aparecer aqui. Tá certo? Bom, eu não vou saber uma que não exista, né? Vamos ver aqui. Children. Olha, children não é sozinho uma palavra-chave, é child. Só dando um exemplo assim, ó. Então, não existe a palavra-chave children. Né? Tem outras coisas, né? Tem dental care for children, mas children sozinha não tem. Então, seria isso, né? A gente tem que buscar uma palavra-chave que esteja aqui no mesh do PubMed. Mantenha o seu título curto. Põe os seus keywords nas primeiras 65 caracteres do seu título. Aqui, realmente, eu não sei onde que ele quer chegar, mas, enfim, né, dê mais destaque a ele logo no início. E para fechar aqui o título, o Pediatrics, ele tem as normas da revista, quando vocês forem publicar, tem que ler com detalhe, não pode passar por cima dos guidelines, né, dos autores. Então, na title page, essa é uma das poucas revistas que eu vi ter especificamente assim, o título precisa ter 97 caracteres, incluindo os espaços, 97 ou menos. Então, a gente teve que passar aperto aqui para poder ajustar o título na Pediatrics. E talvez usando aquelas dicas, né, de substantivos, adjetivos, verbos, que são mais curtinhos, isso poderia ter nos ajudado um pouco melhor. E a Pediatrics é uma revista, vamos dizer assim, um espelho para muitas outras revistas da pediatria, né, e também de outras áreas, enfim. Então, é possível que comece agora a ter uma limitação mais específica do que simplesmente dizer, faça um título curto. Né? Curto, ninguém vai ficar falando, esse aqui eu não achei curto, não. Então, agora já está sendo um curto específico. Certo? Introdução. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a introdução. Eu trouxe 3 referências aqui para a gente avaliar. Essa é de um artigo, assim, não é muito comum a gente ver artigo de como escrever artigo, né? Saem algumas coleções, tem algumas publicações, né, de como escrever um artigo científico. Então, essa revista, ele trouxe esses dados. Então, ele fala o seguinte, comece o artigo contextualizando qual é o problema. Então, vejam bem, a introdução, ela sai do maior para o menor, você sai do geral, né, uma frase geral. A asma é uma doença de alta prevalência no mundo inteiro. Aí você vem, na pediatria, essa porcentagem gira em torno de tanto, sei lá. Aí você vai trazendo, né? A rinite é associada à asma com muita frequência. Então, você já está trazendo no leitor aquela condução que você está saindo de uma utopia e está chegando, talvez você possa começar a comparar a asma com rinite, enfim. Né? E você chega no fim, você conduz o leitor para o seu objetivo ou para a sua pergunta de pesquisa. Dizem que é uma introdução muito boa, né, que atende aos critérios. Se você passar para o seu colega e você tampar o seu objetivo, fala, esse estudo se propõe a você tampar o final e deixar ele ler só o que está antes, se ele adivinhar qual é o seu objetivo, mais ou menos no rumo certo, é porque essa introdução está boa, ela está conduzindo o leitor nesse sentido. Então, olha só, depois as soluções existentes, o que tem na literatura, qual a melhor solução, quais as limitações, né, quais são os gaps do conhecimento que existem, qual a hipótese do pesquisador e qual é o objetivo do estudo. Primeiro, seja curto, claro e focado, inclua questões precisas, né, seguidas de declarações, de frases prévias, bem claras, né, especifique a população, enfatize o que tem de novo no seu trabalho, né, não se é novo, mas o que tem de novo, destaque a importância do trabalho, coloque o tipo de estudo, né, assim, só nessa parte inicial, essa abordagem metodológica com detalhe, que depois vai ter os métodos, faça um background da onde a questão foi originada, e faça um esquema de funil, do amplo para o menor. Não responda a questão, não dê spoiler do resultado, nada. Não inclua um grande número de referências, não apresente uma visão enviesada, né? Eu vou pegar só aqueles artigos que estão falando do jeito que eu quero. Os que foram contra, eu não vou colocar, porque vai me atrapalhar, vamos dizer assim. Citar artigos desatualizados, isso aqui é bastante comum,
eu tenho chance de revisar algumas revistas, e o que eu vejo? Às vezes o artigo fica engavetado, sei lá, 4, 5 anos. Aí aparece um novo mestrando, aparece um pipica, aparece alguém, aí eu falo, você não quer pegar esse artigo? Vamos ressuscitar ele, vamos dizer assim, né? E aí as referências ficam antigas. Eu peguei artigo com 10 anos de referência antigo, né? E aí pronto. Avaliei um projeto agora na pós-graduação, teve a seleção de mestrado e doutorado, o projeto, a referência mais nova do projeto era de 2000, era de 20 anos atrás. Eu falei, gente, esse projeto está na gaveta, tem 20 anos. A pessoa tira o projeto da gaveta e apresenta do jeito que está, entendeu? Então, não existe isso, né? Omitir referências importantes, incluir jargões. Esse é um outro artiguinho. Ele fala, quais são os componentes da introdução? Primeiro, informações do background, o que os outros já fizeram. Traga a evidência suportado por um número limitado de referências relevantes. Qual é a razão do estudo, né? Por que fazer essa pesquisa, né? O que tem de lacuna, né? Como ela se relaciona ao que já está na literatura, o que é especial na sua pesquisa. Erros comuns. A introdução confusa, longa e confusa. Lista de referências muito grande. Crítica exagerada aos outros trabalhos. Trabalhos importantes faltantes. O objetivo não está claro. Inclusão de dados da conclusão, de resultados ou conclusão. Já está dando. Não tem spoiler na introdução. Lições para casa. A introdução deve ser sucinta e focada. Traga um background, informações suficientes do background, suportado por referências relevantes. Coloque claramente a razão de escrever o artigo e como ele se relaciona a estudos prévios. Vou passar minha última referência aqui, que é um livro do professor Estrela, um professor da Odonto. A minha esposa é odontóloga também, então eu escrevi junto. Na verdade, é um capítulo esse livro foi publicado, acho que ano retrasado, de como escrever um artigo. Então, na introdução, olha só, essa é uma dica interessante, olha aqui, ó, diferente dos métodos, vamos supor que aqui ele está dizendo, você partiu do seu TC, você pegou um mestrado de alguém, ou um TCC da residência, né? Aí, o professor que está junto com você, ou quem está junto, fala, vamos pegar e vamos publicar isso, está aí prontinha do ano passado. O que é comum? É comum a gente pegar os métodos, né, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e dar uma enxugadinha no método, sabe? Isso não estou falando que está errado, isso é pertinente. É comum você pegar os resultados, vamos tirar 2 tabelas aqui, uma, escolher essas 3, né? O resto a gente põe lá nos resultados, né? E dá só uma ajeitadinha. Mas, na introdução, não dá para fazer isso. Não dá. De copiar e colar, vai ficar bagunça. É bom você ler os artigos, deixar do lado, esquecer a introdução e escrever uma nova introdução, sabe? Não, é muito difícil você pegar e fazer um ajuste, né? Um shrink ali, né? Espremer e fazer uma introdução da anterior. Olha só, isso se justifica porque, nesse momento, o autor tem melhor apropriação do conhecimento sobre o objeto e maior clareza sobre sua descoberta, seu resultado. É na introdução que se apresenta o objeto do estudo, sua relevância, sua justificativa, ou a justificativa de sua existência, o que ainda não se sabe e o que se busca responder. A introdução, geralmente, isso não é obrigatório, tem 2 a 3 parágrafos, e às vezes um fechamentozinho final. E o último traz o objetivo, proposição, hipóteses do estudo. Deve-se evitar revisões de literatura extensas e apenas citar os artigos mais relevantes, que vai fundamentar a sua pergunta de pesquisa. 2 razões existem para realizar uma investigação. O experimento é o próximo passo, você está numa sequência, né? Você fez isso no mestrado, no doutorado eu vou fazer um sequenciamento desse vírus, né? Então, ele é o próximo passo lógico numa linha de pesquisa. A revisão deve concentrar-se nos artigos mais importantes, né, de como essa linha tem evoluído e levou ao seu estudo. Ou, então, estudos anteriores têm alguma falha que necessita ser esclarecida. Você vai fazer uma revisão sistemática porque as outras não responderam o que era para responder, né? Elas têm falhas, então você vai justificar isso, né? Citar trabalhos que realizaram essa pesquisa e indicar, assim, de forma evidente as suas deficiências, sem ser exagerado. Outra forma que você pode expor os trabalhos na introdução é colocar um quadrinho com as características de cada estudo, né? Isso pode eventualmente ser considerado.
É importante substituir frases vagas, gerais, por informações mais específicas. Em vez de a cárie dentária tem alta frequência entre idosos, redigir mais de 80% dos idosos têm perda dentária devido à cárie. Também o autor deve ter cuidado ao citar outros trabalhos, buscando sempre a fonte original e evitar citação de citação. Então, o erro comum, você acha um trabalho de revisão bem legal, fala, nossa, aí cita, vamos supor que é Soares, né, 2020. Mas eu pego lá, tá? 3 páginas, só cita Soares 2020, fala assim, é um artigo de revisão. Ele não pode citar assim, porque o Soares não fez aquilo tudo, ele está citando outras pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. As falhas mais comuns são seção longa e dispersa, muitas referências, muita crítica aos outros estudos, falha em citar pesquisa importante, falta de clareza na pergunta de pesquisa ou nos objetivos, e inclusão de resultados e conclusões, né? Um spoiler. Você vê, sempre tudo fala a mesma coisa, né? Uma palavra que resume as ideias na entrelinha da introdução é racional, vocábulo inglês que pode ser compreendido como uma razão ou explicação para alguma coisa. Enfim, e é um funil que a gente já viu, né? O que é importante na introdução? Ela traz o racional para o estudo em poucos parágrafos, né, que se seguem da contextualização abrangente. Convence o leitor sobre a relevância do tema, parte do conhecimento geral para o específico, afirma no último parágrafo a proposição, o objetivo ou a hipótese do estudo. Bom, vou voltar aqui só um minutinho, gente, olha. Aqui. E aí, eu vou pegar um exemplo que eu deixei aqui na mão. Ó, esse é um artigo do Pediatrics, né, que essa é a revista da Academia Americana de Pediatria. Então, o artigo é o seguinte, suco de fruta integral, tipo esse suco de uva madeiro, por exemplo, né? E alteração do IMC, uma meta-análise. Então, o autor, a gente vai ver só a introdução, olha aqui, ó, um parágrafo, 2 parágrafos, e aqui 3 parágrafos, e o finalzinho chegando no que ele quer dizer. Bom, vamos só passar o olho no parágrafo e vamos ver o que a gente acha. Vou fazer o seguinte, ó. Então, primeiro, contextualização. Qual é o problema? Vamos ver se está mais ou menos nesse sentido. Experts têm expressado a preocupação que o alto conteúdo de açúcares que ocorrem naturalmente no suco 100% podem causar um efeito negativo similar àquelas bebidas adoçadas com açúcar. Tipo, o madeiro pode causar um efeito negativo na saúde parecido com o da Coca-Cola, assim, é o que essa frase quer dizer. Então, assim, quando eu li essa frase inicial, eu falei, nossa, eles conseguiram pegar uma essência do que eles vão pesquisar de forma que chamou muito a atenção, assim, sabe? Eu falo, nossa, se eu fosse nutricionista, eu sou pediatra, enfim, se eu fosse até um pai, uma mãe, né? Eu falo, nossa, eu quero saber o que está acontecendo. Então, acho que eles conseguiram capturar, saindo de uma frase bem geral, ou seja, tem açúcar no suco 100% que pode ser perigoso. Aí, continuando, os açúcares no suco integral são quebrados e absorvidos como glicose e frutose, e são equivalentes nutricionalmente aos açúcares livres das bebidas adoçadas com açúcar. Então, ele deu mais um reforço, né? Um pouquinho mais técnico, assim, vamos dizer. Então, ele trouxe esse geral. Então, olha só, então, o problema é esse, né? Será que esse açúcar, então, é perigoso, já que ele é quebrado e metabolizado mais ou menos parecido, né? Tem soluções? O que a literatura tem? Então, olha só, desde 2001, a Academia Americana tem recomendado que não mais de metade das frutas do dia seja de suco integral. Então, já não pode passar o dia inteiro com suco 100%. A Academia Americana recomenda que até os 6 anos de idade seja limitado, né? O osso tem 30 ml, 120 a 180 ml por dia. E crianças maiores pode chegar a 360. Uma outra sociedade também endossa esse guideline. Então, ele falou, o que nós temos hoje? Existe essa recomendação. E aí? Ó, aí ele vai colocar alguns dados aqui, na verdade, ele vai ainda colocar ainda nesse sentido, assim, ó, o que tem de solução, né, e o que existe, olha, alguns dados. Crianças pequenas bebem mais suco integral do que qualquer outra faixa etária. Aí ele coloca a referência. 2/3 das crianças já bebem suco ao final do primeiro ano de vida. Enfim, aí ele põe alguns números, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas mostrando
que as crianças estão ultrapassando aqueles limites que estão citados acima, aqueles limites que a gente viu de até, sei lá, 180, né, 360, enfim. Ele coloca esses dados, que esses dados estão sendo ultrapassados. E aí ele vem então no problema. Ó, se o suco 100% pode causar ganho de peso e obesidade em crianças, é uma questão aberta, com estudos individuais trazendo achados mistos. Então já começou a falar, olha, o que tem antes, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então parece que vai precisar de alguém mais forte, assim, para bater o martelo, né? Uma revisão sistemática, vou voltar lá, ó. Então, aqui, ó, limitações e gaps do conhecimento. Então, ele vai falar o que já se sabe, né? E o que tem. Uma revisão sistemática e uma meta-análise concluíram que o suco de fruta integral não está associado com ganho de peso, mas ambos tiveram limitações. A revisão sistemática do fulano, aquela tabela de avaliação da qualidade dos estudos foi baixa, né? Os estudos que eles usaram tinham uma qualidade baixa. Uma outra meta-análise teve um score intermediário e só viu o PubMed, entendeu? Ele não viu Embase, né? Não viu outras coisas. E 2 estudos grandes não foram incluídos, tá vendo? Então, ele está colocando calcanhar de Aquiles nesses outros estudos, tá certo? E, por fim, fulano de tal e colaboradores agradeceram o auxílio financeiro da Pepsi. Então, ele está fazendo um estudo de suco. Vamos supor que a Pepsi produza um monte de suco integral, 100%, né? O que levanta preocupação sobre a influência desses patrocinadores no resultado dos estudos. Olha, esse eu achei pesado. Ele pegou, né? Punhalou ali, entendeu? Mas tudo bem, ele colocou. Então, depois que eu li isso aqui, eu falei, gente, então precisa de uma revisão boa, então, para saber. Então, o que ele coloca já? Uma revisão atualizada, rigorosa, do efeito é necessária. E aí, ele fecha falando essas 2 últimas coisas, né? Qual é a abordagem metodológica, que é uma revisão sistemática, né? E a pergunta de pesquisa. Nós, então, fizemos uma revisão sistemática e uma meta-análise de estudos longitudinais que investigaram a associação do suco integral com alterações do IMC. Eu acho essa introdução uma introdução, vamos dizer, bastante feliz, né? Porque ela contempla essas questões, né? E tenta ser o mais objetivo possível. Gente, eu não sei se eu passei um pouquinho do meu tempo, acho que eu passei uns 7 minutos, mas eu agradeço a atenção de vocês, né? Eu vou sair aqui da apresentação da tela. Espero que estejam todos bem. Glasgow de 15, né? Gente, desculpa trazer texto assim, sabe? Eu quis trazer para vocês, assim, até citarem. Você fala, tem um livro que fala assim, que não fala. Então, acho que é interessante trazer alguns dados visuais, né? Para você ter essa referência, né? Eu vou passar tanto os slides da aula, quanto o livrinho, né? Eu já passo agora para o Bruno aí, para a Carolina, eles compartilham com vocês, quem tiver interesse. Tá bom? Então, acho que assim, primeiro, a gente tem que ter cuidado com a introdução, né? De seguir esses princípios, sabe? De partir do amplo, de fazer as frases objetivas, chegar na conclusão, né? Hoje em dia, muito é inglês, né? As revistas brasileiras estão quase todas virando para o inglês, essas revistas um pouquinho mais fortes, sabe? Tipo B3, B2. Revista da Associação Médica, eu já tinha mandado em português, agora tem que mandar em inglês. Então, a gente tem que... Faz parte, né? É o mundo moderno. Né? Eu espero que eu tenha contemplado, assim, o objetivo de trazer alguns exemplos e tentar, assim, mesmo que a gente fique chovendo no molhado, né? Que seja uma chuva boa, assim, para a gente fixar bem essas questões, né, dos artigos. Tá bom? Então, a introdução parece fácil, mas não é tão fácil. Tem que tomar cuidado com a introdução. Então, a gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V, deleta os pedaços, e aí fica aquela coxa de retalho, assim, sabe? Tem que tomar um pouco de cuidado. Tudo bem? Tudo bem, professor. Muito obrigado pela disponibilidade do senhor, pela aula. Eu que agradeço. A gente vai disponibilizar, então, os slides do professor. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver, pode falar no chat. Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Boa noite, professor. Uma vez eu estava escrevendo um trabalho, né?
e era trabalho de doença infecciosa. No caso, era sífilis. E eu fiquei com dúvida em relação a, lá na introdução, na contextualização, questões relativamente simples, relativamente básicas, tipo, a sífilis é causada por uma infecção treponema pallidum. De onde que eu tenho que pegar essa referência? Não tem como eu ir lá no primeiro artigo que fez essa associação entre o treponema e a sífilis. De onde que tem que surgir essa referência? Aí, nesse contexto, eu acho que você não precisa referenciar cada período, assim, entendeu? Algumas coisas de Honório saber, você vai escrever mais algumas coisas. Aí eu colocaria já na sequência, né? Essa prevalência mundial, alguns dados assim, e eu colocaria uma referência que vai citar isso, sabe? Eu acho que essas coisas super básicas, eu nunca vi referenciar frase por frase, assim, entendeu? Eu acho que essas coisas elementares eu não me preocuparia, assim, com essa questão de ter essa referência do agente da sífilis nesse momento, sabe? Eu não colocaria o pneumococo é um gram positivo, aí lá tem que referenciar quem é que identificou que o pneumo é um gram positivo, você entendeu? Eu acho que algumas coisas, acho que não tem necessidade, não, eu não veria problema se eu tivesse julgando esse artigo, assim, sabe? Aham, ok, certinho, valeu. Agora, uma porcentagem de uma cobertura vacinal, sei lá, uma porcentagem de eficácia da penicilina, enfim, que seja 100%. Mas aí acho que já deveria citar o artiguinho ali, sabe? Sim, com certeza. Valeu, perfeito. Beleza? Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode falar no chat ou abrir o microfone também, gente. Eu já vou providenciando o envio aqui, né? Porque essas coisas tem que fazer na hora, né? Porque depois... Pessoal, então vamos lá, né? Vamos escrever, já aproveito o embalo, né? Já vamos escrevendo a introdução do artiguinho de vocês aí, tá bom? Certinho. Qualquer coisa, estamos aí, professor. Já está na sua caixa, se você quiser disponibilizar lá, viu, Bruno? Fique à vontade, tá bom? Sim, eu vou mandar nos grupos que a gente enviou os links. E muito obrigado, professor. Boa noite para o senhor, boa noite para todo mundo. Um prazer, boa noite para todos. E já a gente se encontra num outro evento. Até mais. Obrigadão. Até mais.